Ok, gravando, tá. Pessoal, eu tô aqui para falar com vocês sobre o livro A Arte de Profetizar, de William Perkins. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, ó. A capa, maneira demais. Pessoal, esse aqui é um lançamento do mês de abril da editora Monergismo. Eles enviaram no leitor Monergismo Ilimitado, que é um plano de fidelidade que você recebe todo mês na sua casa, todos os lançamentos da editora e às vezes alguns relançamentos também de brinde de extra. Enfim, mais informações sobre isso eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada, que é um plano que vale muito a pena. Mas enfim, sobre esse livro. Pessoal, William Perkins, ele é um cara puritano, né? Um cara gente boa, puritano. Esse livro aqui, ele tem um prefácio do Weber Campos Júnior, que eu achei muito legal, que é um cara que eu gosto bastante também. E ele destaca aqui que esse é como se fosse o primeiro manual de pregação protestante, né? É como um manual de pregação. Você vê que ele é bem fininho, mas ele traz princípios assim muito precisos, muito específicos para como lidar com a escritura e como pregar a escritura, o que eu achei excelente. A primeira coisa que eu tenho para falar é que profetizar para William Perkins não é falar de revelações especiais ou receber uma revelação de Deus extra a escritura. Não, profetizar é falar segundo Deus, né? E isso tem a ver com você falar o que a Escritura diz, é você pregar a Escritura. Pregar a Escritura é profetizar. Ele diz também que oração é um aspecto da profecia também. Profetizar também pode ser uma oração. Mas ele dedica até, inclusive, uma parte aqui do livro, um breve capítulo, 2 páginas apenas. Enfim, a grande questão é a pregação. E ele fala sobre pregação principalmente a respeito da interpretação e a respeito do anúncio. Então ele dedica uma boa parte do livro para falar sobre a interpretação das escrituras. Primeiro ele fala o que são as escrituras, né? O que é a Bíblia como palavra de Deus, qual a importância da gente entender o que Deus quer para nós e como lidar com esse livro sagrado. E também ele fala sobre cada livro da Bíblia. Essa parte eu achei bem interessante, que ele comenta, por exemplo, qual é a ideia principal de cada livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, até Apocalipse, né? De cada livro ele comenta, e o que é bem interessante é que você tem mais ou menos uma ideia geral que pode te ajudar na interpretação de cada um desses livros. Eu esperava ver algumas coisas talvez um pouco mais na parte de retórica, ou na parte de aplicação, ou na parte da exposição, mas eu me surpreendi muito com essa parte da interpretação. Até porque, se você não tem uma boa interpretação das escrituras, como é que você pode ensiná-las, não é verdade? Então não é à toa que o William Perkins explica pra gente, nos ajuda a entender como interpretar as escrituras. E uma coisa interessante também, que ele fala uma boa parte aqui sobre o preparo para a interpretação, né? Como o pregador ele deve estar bem preparado. Ele fala aqui de três coisas que você pelo menos tem que ter. Eu achei bem interessante. Ele fala que, primeiro, você deve ter bem claro em sua memória a essência das doutrinas bíblicas, suas definições, divisões e explicações. As doutrinas, digamos assim, seria teologia sistemática, talvez, né? Em segundo lugar, ele fala que de ler as escrituras na seguinte ordem: análise gramatical, retórica, lógica, estudos auxiliares relevantes. E ele lista aqui uma ordem do que ele considera ser importante para você ter um bom preparo do conhecimento das escrituras. Ele fala para você ler o Evangelho de João, ele fala para você ler a Carta de Paulo aos Romanos, e ele fala de alguns livros específicos. É claro que você tem que ler as escrituras inteiras, mas ele destaca aqui alguns livros que ele considera assim, mais abrangentes e que auxiliam melhor se você tem mais domínio sobre eles para entender toda a escritura. Eu achei essa parte maravilhosa, nunca tinha visto algo parecido. E em terceiro lugar ele fala de autores cristãos ortodoxos, enfim, e como eles nos ajudam a vencer as heresias, né? E uma coisa interessante, eu já aproveito aqui para falar também, que essa edição da Monergismo ficou muito boa. Nessa parte, por exemplo, ele começa a falar de diversos hereges e o editor, tem aqui nota do editor. Quem foi o editor dessa obra, gente? Tradução do Hélio, revisão do Felipe Sabino,
Então eu acredito que foi o Felipe Sabino e o Leonardo Bruno Galdino aqui na revisão, né? Porque tem muitas notas nessa parte da nota do editor. Porque ele diz assim: você vai saber como vencer Ário e Sabélio. Os anabatistas radicais repetem doutrinas dos essênios, cátaros, donatistas e a cada nome desse, eutiquinianos. Cada nome desse tem uma nota de rodapé explicando cada uma das heresias. Pelagianos, ebicionistas, tassianitas. Nossa, tem uns nomes aqui que eu nunca ouvi falar. E tem notas do editor, notas explicando cada uma dessas heresias. Eu achei isso excelente, excelente trabalho da editora Monegismo. E outra coisa que eu preciso falar é a respeito do anúncio, né? Sim, a arte de profetizar tem a ver com anunciar a mensagem do evangelho, é a segunda parte do livro. Ele fala principalmente de você conseguir extrair do texto bíblico a doutrina principal que ele ensina. E uma coisa interessante também é que ele fala dos tipos de ouvintes. Ele fala daqueles ouvintes que são orgulhosos, daqueles que são mais frágeis, daqueles que estão cambaleando, daqueles que não são cristãos, estão ouvindo a mensagem do evangelho agora. E para você pensar nesses ouvintes e como eles precisam responder às escrituras de acordo com aquele texto, né, de acordo com cada uma das suas necessidades. Eu achei isso excelente. E sobre aplicações, ele divide basicamente em duas: aplicações mentais, que tem a ver com entendimento, tem a ver com crença, e aplicações práticas, que tem a ver com comportamento, né, uma resposta da sua vida mesmo. Eu achei muito bom. Eu consegui ler bem rápido, porque ele é um manual, então ele não é... Ele traz algumas partes, né, varia, mas algumas partes são bem assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele explica cada uma delas rapidinho. Outras ele demora um pouco mais. Sobre interpretação, acho que é uma parte bem longa aqui. Ele explica alguns textos que não são literais, algumas possíveis contradições nas escrituras e como lidar com elas, como podemos interpretá-las, né? Outra coisa legal que eu achei também é que ele fala assim: existe pelo menos 3 meios secundários que nos ajudam a interpretar qualquer passagem bíblica: analogia da fé, circunstância de uma passagem bíblica específica e comparações com outras passagens. Então isso é um tipo de coisa que você passa assim, poxa, que legal, mas você quer entender o que ele vai falar sobre cada uma delas. Então ele discorre sobre essas 3, né, especificamente aqui. Aí nessas partes já demora um pouquinho mais. Mas em geral é um livro muito tranquilo, é um livro que serve ótimo para consulta, manual de pregação mesmo. E, bom, para finalizar esse vídeo eu queria ler aqui rapidamente o sumário final que ele coloca aqui, né? A pregação inclui, primeiro, ler claramente o texto bíblico das escrituras canônicas. Segundo, uma vez lido o texto, expor-lhe o significado à luz das próprias escrituras. Terceiro, reunir alguns pontos... Terceiro, reunir alguns poucos pontos doutrinários úteis com base no sentido natural da passagem bíblica. E quarto, se o pregador for adequadamente habilitado, aplicar as doutrinas dessa forma, explicadas à vida e prática da congregação em palavras diretas e simples. William Perkins tem esse destaque de ser um cara dedicado a falar de forma direta e simples. Essa é a essência do assunto. Pregue somente Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo. Só lhe deu glória, a Deus somente a glória. Então é isso, pessoal. Esse é a Arte de Profetizar, de William Perkins, editora Monegismo. Se você quiser comprar esse livro, o link vai estar aqui embaixo. E se você está vendo isso no dia 27 de abril, você pode comprar com frete grátis, então eu recomendo que você aproveite. Tá com desconto, se não me engano, e com frete grátis, então qualquer parte do Brasil você paga um valor excelente por um livro excelente. É isso, gente, obrigado por ter visto até aqui esse vídeo. Você tá vendo que não tem edição, né? A gente tá com dificuldade de tempo para editar e também não tem recurso para pagar um editor, mas é isso. Se você quiser saber os planos do nosso canal, você pode conhecer o Apoia-se aqui também, né? E ver os outros vídeos do canal, para ver o que a gente faz aqui, né? Se você está chegando agora, seja bem-vindo e pode nos ajudar também se quiser. Tchau.